quero proclamar para você o evangelho de hoje, segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum, evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos pede uma coisa para podermos depois fazer outra coisa. Primeira coisa, que cada um cuide da sua vida. Esse é o evangelho de hoje. Mas por que aprender a cuidar de mim mesmo? Porque para cuidar de mim mesmo e você que se vire? Não. Aprender a cuidar de si, curar a si, para poder ajudar o irmão. O começo do evangelho vai dizer para você e para mim: não julgueis, não sereis julgados. A gente é muito apressado e pronto em julgar, sentenciar o outro. A gente jura que sabe o porquê que o outro é assim ou fez aquilo. A gente julga as motivações, a gente interpreta, conclui e se agarra nas nossas conclusões, né? Isso é um tanto quanto imaturo, infantil, né? E muitas vezes é até pecado, porque a gente pode adesivar no outro algo que não é verdade, né? E não basta sentenciar o outro, a gente precisa contar para todo mundo, né? E olha o que Jesus está dizendo: não julgueis, não sereis julgados, calma aí, né? As coisas têm nome, é verdade, certo ou errado, mas não julgue. Você não sabe o outro como ele é. O outro é um mistério, o outro é o outro. Será que foi por aquilo que você acha que foi, que a pessoa falou ou fez daquela forma? Não julgueis, não sereis julgados. Por quê? Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Então, se a minha régua para medir o outro ela é muito estreita, se a minha forma para que o outro caiba ela é muito estreita, tacanha, eu vou ter que caber na mesma medida. Então, nós somos chamados a ser generosos, sem sermos laxos, sermos generosos na medida com que julgamos, avaliamos as pessoas, né? Um pouco mais de paciência, de serenidade, de doçura, de oportunidade é sempre bem-vindo, porque nós vamos precisar dessa medida. E aí Jesus coloca uma pergunta para nós. Por que observas o cisco? Já viu um cisquinho? Por que observas o cisco dentro do olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Eu consigo ver um cisco no olho do outro e não vejo um galho que está no meu olho. Jesus às vezes usava, né, de imagens estrambólicas, extravagantes, improváveis, né, para reforçar os argumentos. Imagina uma pessoa que tem um galho, né, um galho de árvore com folhas saindo do próprio olho, né? Você consegue ver detalhes do outro, intuir sutilezas no outro e não ver suas próprias grosserias, né? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu mesmo tem uma trave no teu? Por que você é assim? Jesus está perguntando. E nós somos assim, Jesus. Vamos responder a Jesus por que somos assim? Nós somos assim porque a vida do outro é muito interessante, né? A gente é assim porque a vida do outro faz a gente se sentir melhor. A vida do outro me desobriga de querer ser mais santo, porque tem gente pior do que eu, sabe, padre? Eu imagino que tenha gente muito pior do que você mesmo. Mas existe gente muito melhor do que você. E o cristão não se mede por quem é pior do que ele, para dizer: ufa, tá bom, chega, deu. A gente se mede por aqueles que somos melhores. São melhores do que nós, os santos de Deus, a santa de Deus. E, sobretudo, pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. A gente se avalia se já tá bom, se já deu ou continua me esforçando, não olhando para outro, mas sobretudo olhando para Jesus Cristo. É olhando para Jesus Cristo que eu me estico e continuo, por amor a Ele, por gratidão a Ele, por temor a Ele. E para não desperdiçar toda a graça que Ele pôs dentro de mim, que às vezes ainda não frutificou todo. Então o parâmetro da minha vida não pode ser quem é pior que eu, não é? Mas sim a santidade que nos é possível. Então por que a gente fica olhando o outro e não olha para si? Porque a vida do outro é interessante, a gente fica confortável em fazer a listinha de gente pior do que eu. E aí agora a gente já se sente assim, aposentado na vida, moral, espiritual, ética, enfim, todas as áreas da nossa vida, né? E aí Jesus diz: como pode dizer pro teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho,
se você não está vendo a trave que está no seu. E às vezes o cisco que eu estou vendo no olho do outro nada mais é do que a sombra desse galho que está em mim. Existe muita projeção, né? Às vezes a gente mede o outro muito por nós mesmos. Claro que existem coisas que se impõem, né? É aquela, bico de pato, pena de pato, asa de pato, andando na água, fazendo quá, quá, quá. Se eu disser que é pato, eu acho que eu não estou errando, né? Mas existem coisas, meus irmãos, que são projeções nossas. Quem é mal vê maldade, quem é ganancioso vê ganância, sabe? Às vezes a gente tira por nós mesmos aquilo que o outro é, ele faz o que faz, sabe? Você pensa que me engana, faz isso aí, menino, que ano que vem vai ter eleição. Você nem sabe se a pessoa de fato quer ser, sabe? A gente faz umas afirmações e no fundo, às vezes, o cisco que eu tô vendo no outro é o meu galho fazendo sombra, né? A gente precisa se conhecer. E aí então Jesus vai dizer, hipócrita é todo aquele que usa o outro, o pecado do outro, a miséria, né? O fato do outro ser menor, como máscara para si mesmo, que usa a religião como personagem e não como cura para os seus próprios males. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho. Isso dá trabalho, leva tempo, exige humildade, paciência, sabe? Exige bater na porta do céu, exige oração, confissão. Tira primeiro a trave do teu próprio olho. Então Jesus está nos ajudando a colocar as coisas na ordem certa. Olhemos para Cristo e em Cristo eu não tenho que enxergar os outros, em Cristo eu tenho que me enxergar. Feito isso, tira primeiro a trave do teu próprio olho. Fez? Olha que lindo, eu vou grifar aqui com o meu verde Palmeiras. E então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Você pode sim ajudar o outro a tirar o cisco do olho dele. Você pode sim dizer para o outro, amigo, você tem um cisco no olho, não é? Às vezes a pessoa não percebe que está com feijão no dente, não é assim? É alguém que diz para ele. Mas eu preciso enxergar bem para fazer isso, então. Tira primeiro a trave do teu próprio olho, se cure, amadureça, se santifique, mergulha dentro de você, resolva suas coisas, supere seus fantasmas, seus demônios. Para quê? E então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E as pessoas precisam de ajuda. E uma das coisas que falta hoje no mundo, falta na igreja, falta na sociedade, falta dentro de uma família, é gente que enxerga bem para ajudar o outro. Quantas famílias, apesar de numerosas talvez, quantos casais, apesar de dividirem a mesma cama, são profundamente solitários. Por quê? Porque quem convive comigo, às vezes, é incapaz de me ajudar. Às vezes nós estamos rodeados, essa é a triste verdade, de gente imatura, de gente fútil, de gente rasa, de gente má. E aí quem é que me ajuda? O padre, o psicólogo. Existe muita solidão no mundo. Tem muito pouca gente capaz de nos ajudar a tirar o cisco, porque não tiraram nem as próprias traves. Então Jesus está dizendo, amadureça, se santifique, se cure, seja melhor, cresça em Deus, seja mais virtuoso. Para quê? Para você se sentir melhor do que os outros? Não. Para você ajudar o outro a tirar o cisco que está no olho dele. Na vida, eu só te levo até onde eu já fui. Se você der a mão para alguém, essa pessoa vai te levar, mas ela vai te levar até onde ela vai, até onde ela conhece das coisas. E tristemente, quantas pessoas são rasas, curtinhas? Ao longo da vida deram 2 ou 3 passos para frente só, elas são as mesmas eternamente. O mundo e a igreja e os nossos ambientes estão carentes de pessoas que tiraram a trave dos olhos e que hoje enxergam bem, enxergam sem ira, sem raiva, sem repúdio, sem susto. Enxergam bem para ajudar o outro. Esse é o papel do mais velho na nossa vida, né? Mais velho que não necessariamente é mais velho só de idade, porque tem cabeça branca e bobo com B de besta. Essa é a triste verdade. E tem gente mais jovem com muita sabedoria. Mas o que é essa sabedoria? Que, claro, nunca vem sem a atuação do tempo, né? Mas essa sabedoria é essa experiência de perceber meus galhos, podá-los, tirá-los. E agora eu acho até que posso te dizer algo, posso até te ajudar. Posso até te levar até algum ponto mais adiante do seu, porque eu estou mais adiante do que você. E isso tem faltado. E nós somos convidados a isso. Tiremos os nossos galhos, façamos esse trabalho, gastemos tempo, energia e oração conosco mesmos, mas não para ficarmos fechadinhos em nós, mas para ajudarmos quem não está percebendo o cisco no olho, o feijão no dente. Se essa palavra te fez bem, dá joinha, dá like, comentário, encaminhe essa palavra para alguém que está precisando ouvir. Vale a pena evangelizarmos. Por quê?
Nada nem ninguém tem mais poder do que revelar galhos e ciscos do que a palavra de Deus que a gente escuta todos os dias. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.